Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje vai ser um vídeo muito legal, que vai ser o início do quadro aqui no canal, que é What is the movie? Qual é o filme? Então, mas antes disso, me siga nas redes sociais, ativa o sininho, se inscreve se você ainda não é inscrito e me acompanha porque nas minhas redes sociais tem muito conteúdo, alguns que eu não posto aqui, então para você ficar ligado, você vai lá, tá bom? Beijo, bora gente, vou falar bem alto porque eu moro, perto de Ruivas, sabe? Passa caminhão, passa ônibus, carro toda hora. E o filme de estreia é A Cabana. Eu acho que é impossível você ainda não conhecer esse filme. Bom, esse filme conta a história de um homem que ele fica atormentado por conta da morte de sua filha, mas o ideal acontece mesmo no início da sua vida, porque ele era maltratado pelo pai e o pai também batia na mãe dele. Então ele cresceu sem amor nenhum, tanto maternal quanto paternal. E ele era dirigido e foi dirigido por Stuart Maseldini. O autor é William P. Young. Ai meu Deus, tá passando muito carro aqui hoje. A música que compôs foi Auron Zigman. E ele recebeu o prêmio que foi o Jimmy Dove Award for Inspiration Film of the Year. Vamos lá. A Cabana ensinou não só a mim, mas todas as pessoas que assistiram como não julgar. Literalmente como se fosse um tutorial onde eu vou tentar dar um mínimo de spoiler, porque senão eu vou ter que contar tudo. E saber sobre os dois lados e entender. Porque lá no início do filme, quando o pai dele era um cachaceiro, batia nele, batia na mãe, inclusive a mãe morre adoecida por conta disso, ele era uma criança que cresceu amargurada e quando o pai morreu com as próprias cachaças, inclusive com o mistério se ele colocou alguma coisa na bebida do pai ou não, mesmo com uns 5, 6 anos de idade, porque ele odiava o pai. Ele era uma pessoa que ele achava que o pai era o pior homem do mundo. Na verdade, naquele sentido, o pai era um homem extremamente agressivo. Bom, gente, eu troquei de lugar porque lá tava muito barulho, mas vamos continuar. Então, o pai dele era alguém totalmente agressivo. Só que o que ele descobre lá na frente é que o pai dele sofria pela mesma coisa que ele quando tinha a idade dele. E o pai batia nele porque a única coisa que o pai aprendeu foi apanhar, igualzinho a ele. Então, o filme mostra uma lição porque, na verdade, esse homem para de ser Deus na vida das pessoas. Porque depois que ele passou por essa situação, ele começou a julgar o que era certo, o que era errado, até que infelizmente ele vai passar as férias com os filhos dele, que são 3, e aí ele, infelizmente, a vida dele se torna um caos, porque a filha dele é vítima de um estrupador, a filha dele pequenininha, e ele estrupa e mata a criança. E a partir daí ele culpa Deus por isso. Só que o grande lema do filme é que ele é convidado para uma cabana. E ele é convidado para uma cabana em sonho, ou seja, Deus chamou ele para uma visão. Porque na realidade ele nunca foi para a cabana, porque ele acabou tendo um acidente no meio, mas o acidente foi só para ele sonhar com isso. E lá na cabana, ele desconstruiu todos os preconceitos que ele tinha. E aí veio os 3, né? Filho, Espírito Santo e Deus, em formas diversas. O filho era em forma de um homem, acho que norte-americano. O Espírito Santo era uma mulher asiática e o papai era uma mulher negra. Então, quando ele viu aquilo, ele viu aquela acessibilidade e ele ouviu Deus falando que o que Deus queria não era o peso, era o alívio. Que no meio de toda aquela dor que ele estava sofrendo, angustiado, Deus era a parte boa, que ele não conseguia enxergar porque ele estava tomado de dor. Então, quando ele viu, eu até anotei aqui, que Deus não faz ninguém escravo, porque ele se tornou muito amigo das pessoas que estavam lá. Ele criou um relacionamento. Então aí ele entendeu porque ele teve encontro com a sabedoria. E as pessoas eram representadas pelos sentimentos, entendeu? Então a sabedoria lá era uma mulher. E a mulher falou a história do pai. E aí ele se sentiu culpado por culpar o pai do que aconteceu, sendo que o pai passou pela mesma coisa que ele. E aí ela falou que não tem como ele jogar para Cristo, é uma expressão, não tem como ele julgar as pessoas sem conhecer o lado um do outro. E aí, quando Deus, em forma da mulher que eu falei negra, leva ele para ele encontrar o corpo da filha, porque ele precisa ter aquele encontro onde ele vai se perdoar por aquilo, porque ele ficou
tentando dizer a Deus e o mundo que ele tinha que estar do lado da filha, que ele tinha que proteger. Ele queria ter o controle de algo que ele não tinha que ter o controle. O controle não era dele. E aí ele achou só o vestido e depois ele achou o corpo da filha. E aí Deus ensinou a ele aos poucos a perdoar. E aí Deus fez ele entender a diferença de que o pecado que o homem cometeu ia ter consequências sim, mas que isso não proveniência dele. Não era ele que ia fazer isso com o homem, porque o destino é por conta de Deus e o destino, que é Deus, ia se encarregar de fazer isso com o homem. O homem ia sofrer as suas consequências e aí Deus mostrou a menina no céu, significa que a menina estava bem. E aí quando ele enterrou a menina, Deus mandou ele tentar dizer, eu te perdoo. E aí ele falou que doeu muito porque ele não conseguia. E aí é tão incrível quando Deus fala, tá, não precisa parar de doer agora. Você fala até parar de doer. Porque às vezes as pessoas falam, esse sentido da lição é que o homem queira justificar as coisas, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. Deus está onde você não vê, sabe? Quando você desliga daquilo, quando você sai do mundo que é atormentado, você entende. E esse filme é muito bom, inclusive, para os leitores. Tem livro, sim, gente. Você encontra no site da Amazon, no site da Saraiva. Eu não pesquisei os preços, mas se vocês quiserem, depois eu coloco aqui na descrição os preços acessíveis. E esse filme tem livro. E aí, o que é que a gente vai falar? Esse filme é um filme onde ele demonstra a confiança, onde o homem vai desenvolver a confiança com Deus, onde ele vai voltar, porque ele era da igreja, ele, a mulher dele e os filhos dele eram da igreja. E aí, quando isso aconteceu, ele ficou frio. E a filha dele pequenininha era uma das mais tementes da casa a Deus. E aí ele voltou a adorar a Deus de um jeito diferente, a família foi restaurada, os filhos adolescentes dele foram restaurados. E tanto que uma parte que é onde estava e está Deus, que ele não percebeu, foi que o tempo do homem sequestrar a menina pequena foi o tempo que ele foi socorrer a filha que tinha se afogado. Então, Deus salvou um por intermédio, infelizmente aconteceu com o outro, mas ele entendeu isso. E o segundo é a liberdade. A liberdade tem uma cena muito boa onde o filho, né, que é representado por esse jovem que eu falei, permite que ele ande sobre as águas. E aí, quando ele não fica sem entender, ele tenta atravessar sozinho. E aí ele vai afundando, e aí depois o filho fala que ele só consegue se for com ele. Mas ele dá escolha. Toda vez que ele se sente injustiçado, achava que não estavam ouvindo ele, que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo não estavam entendendo ele, aí eles falavam, você pode ir, ou você pode ficar. E aí ele resolveu ficar, porque é uma escolha, sabe? Por mais que você ache que tá fazendo a coisa errada, se você quiser escolher a coisa errada, Deus não vai prender você. Mas infelizmente é assim. Continuar a vida com outras perspectivas. A vida dele deu um deslanche, porque aí ele aprendeu o significado do que era a vida. E a partir daí ele começou a olhar mais para os filhos dele, para a mulher dele, restaurou o casamento, entendeu. E o que ele queria fazer, que era encontrar a filhazinha dele, Kate, ele encontrou. Mas foi preciso primeiro um encontro para ele conseguir, né, achar isso. E aí, gente, terminamos o nosso primeiro episódio do quadro. E eu vou dar somente uma dica para o próximo filme. Olha, precisamos do toque das pessoas, do tanto que precisamos de respirar. Tchau!